Prontinho, doutor. Vou Show. iniciar. Obrigado. A tela está compartilhada do slide? Tá, mas não está na forma da apresentação ainda não. Tá, só um minuto. Agora sim. Pronto. Show. Prontinho. Obrigado. Nada. Bom dia a todos, eu me chamo Belisa, sou a R1 da Residência de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Hospital Antônio Prudente, Apivida, e vou apresentar este artigo sobre a orientação de Dr. Pablo Picasso. Este artigo, ele trata do estudo da tomografia pré-operatória dos seios sinusais, uma maneira de evitar complicações cirúrgicas através do mnemônico close. Esse mnemônico close, ele evidencia áreas críticas na tomografia que devem ser documentadas, né, no laudo pré-operatório. O objetivo, então, deste artigo de revisão foi identificar as variações anatômicas contidas nos seios paranasais através da tomografia pré-operatória, com foco principalmente naquelas alterações que predispõem os pacientes a complicações cirúrgicas. Né? Uma introdução, a sinusite paranasal, ela é uma condição muito comum que afeta até 16% da população adulta, trazendo prejuízo, né, para a qualidade de vida das pessoas, como também para a questão socioeconômica, tendo em vista que vai demandar, né, um maior atendimento médico, né, em alguns casos, né, a necessidade cirúrgica, mas na grande maioria dos casos, a sinusite ela é não complicada, é um diagnóstico clínico, que requer, né, só o tratamento com uso de antibiótico, porém, nos casos, né, em que a sinusite ela é recorrente ou refratária a tratamento, necessita de intervenção cirúrgica. A cirurgia hoje é feita, né, via endoscópica, por ter um baixo risco cirúrgico. Então, a tomografia pré-operatória, ela vem justamente para identificar os pontos essenciais que devem ser relatados para o planejamento cirúrgico. E essas áreas, né, críticas, né, essas áreas que devem ser documentadas, elas não são rotineiramente documentadas nesses exames de imagem de pré-operatório. Então, este artigo, ele ilustra justamente essas variações anatômicas dos seios paranasais, dando ênfase principalmente naquelas alterações que vai predispor o paciente a alguma complicação na cirurgia. E essas alterações, elas são organizadas justamente através desse mnemônico para facilitar na hora, né, do laudo. Aqui, né, uma imagem do mnemônico, quais são as áreas que devem ser, né, as áreas anatômicas que devem ser registradas, visualizadas e relatadas no laudo. Posteriormente, eu vou explicar cada um, mas, pois não? Mas as áreas, né, críticas que devem ser documentadas já antecipando são a lâmina cribriforme, a lâmina papirácea, as células de Onode, a pneumatização dos seios esfenoidais e a artéria etmoidal anterior. Né? Antes de iniciar esse estudo da variação anatômica, né, vou fazer um breve relato da anatomia dos seios paranasais. Né? Os seios paranasais nada mais são do que cavidades, né, cheias de ar, são revestidas de membrana mucosa, que tem continuidade pela cavidade nasal. São eles, né, os seios frontais, evidenciado aqui nessa figura e aqui anatomicamente, são em números de 2 que podem ser septados ou não. Os seios etmoidais, né, que são, na verdade, várias células etmoidais que compõem o seio etmoidal, o seio esfenoidal, aqui posteriormente, e o seio maxilar. Dentre esses seios, o único que faz parte da estrutura óssea da face são os seios maxilares. Todos os outros, eles estão contidos nos seus respectivos ossos, né, cranianos, o frontal, etmoidal e esfenoidal. Os seios paranasais, eles começam a se desenvolver na vida intraútero, mas apenas o maxilar que apresenta, né, sua cavidade ao nascimento. O frontal e o esfenoidal, eles são vistos no raio-x quando, né, a criança tem aproximadamente 6 a 7 anos, e os etmoidais são os últimos a se desenvolverem, geralmente na adolescência. Aqui evidenciando os seios frontais, eles têm uma localização, né, entre as tábuas interna e externa do crânio, posteriormente à glabela.
Eles geralmente são assimétricos e separados por um septo, mas eles podem formar também uma cavidade única. Eles estão acima das órbitas, né, aqui é a região orbitária, os seios frontais ficam acima das órbitas e dos seios etmoidais, aqui o seio etmoidal, aqui o seio frontal e as órbitas. A drenagem do seio frontal é através do ducto frontonasal, que ele vai aqui para a região do infundíbulo, se abre no hiato semilunar. Aqui é evidenciado, no meato nasal médio. Então, o ósseo de drenagem, né, nasofrontal. Já os seios etmoidais, né, eles são múltiplas células aeradas, que são agrupadas em coleções que podem ser anterior, média e posterior. Então, aqui o corte sagital, evidenciando os seios etmoidais anteriores, médios e posteriores, né? A localização é medialmente às órbitas, inferior ao seio frontal, né? O seio frontal aqui analisado, e anterior ao seio esfenoidal. Então, ele está entre o seio frontal e o seio esfenoidal. O teto é uma estrutura muito importante, né? O teto do seio etmoidal é chamado de fóvea. Ele separa o seio etmoidal da fossa craniana anterior. Então, aqui no corte já na tomografia, né? A fóvea etmoidal aqui, visualizada, e a lâmina cribiforme aqui. A drenagem, né, da parte anterior e média é através do meato nasal médio e da posterior do meato nasal posterior. Os seios maxilares, né, são os maiores seios, eles estão localizados no assoalho da órbita, o teto deles é o assoalho da órbita, e inferiormente, aqui os seios maxilares, é já a região da dentição, né, maxilar. Medialmente, é a parede lateral da cavidade nasal, né, na região medial, e a parede posterior, essa fóssia pitérigopalatina, né, aqui demonstrada na figura. A drenagem é pelo meato nasal médio. Então, aqui a figura evidenciando os seios maxilares, seios etmoidais e os seios frontais. Os seios esfenoidais, eles são os mais posteriores, né? E eles estão logo abaixo da sela túrcica, né? Que é a figura demonstrando os seios esfenoidais, aqui o seio esfenoidal e a sela túrcica logo próximo aqui. Então, é uma região anatômica importante, né, de ser documentada. Como é que funciona a via de drenagem, né, dessas secreções dos seios da face? As vias primárias de drenagem dos seios paranasais consistem num complexo chamado complexo ósteo-meatal. Então, esse complexo ósteo-meatal é a via de drenagem final do seio frontal, etmoidal anterior e maxilar. E o recesso esfenoetmoidal é a via de drenagem final do seio etmoidal posterior e do seio esfenoidal, né? Aqui a figura evidenciando e o corte tomográfico de tomografia coronal evidenciando o complexo ósteo-meatal, né? Explicando como é que funciona, o seio maxilar, aqui em roxo, evidenciado nesse corte, ele drena através do infundíbulo, essa é a região do infundíbulo, que o seio maxilar drena através do infundíbulo, para o meato nasal médio e meato nasal inferior, né? Então, essa é feita a drenagem do seio maxilar. O processo ulcinado do osso etmoide, que é essa região, ele constitui, então, a parede medial do infundíbulo, né? Aqui o processo ulcinado e a região do infundíbulo. A bula etmoidal, que é essa região aqui em verde, ela recebe a drenagem das células do seio etmoidal e frontal, que também, por sua vez, escoam através do meato nasal médio para o meato nasal inferior e saindo do corpo através do orifício nasal. Então, aqui a tomografia coronal evidenciando o complexo ósteo-meatal, mostrando aqui os seios maxilares, a região do infundíbulo, aqui a concha nasal média, concha nasal inferior, o meato nasal médio, o meato nasal inferior. Superiormente, nós temos os seios etmoidais e as cavidades nasais. A cirurgia endoscópica funcional do seio da face, né? Quando tem alguma alteração, né, ou anatômica ou patológica, nesse complexo ósteo-meatal, muitas vezes é necessária a cirurgia. E o objetivo é justamente abrir, né, as vias normais de drenagem dos seios,
aliviando obstruções anatômicas ou patológicas. O alvo dessa cirurgia é esse complexo osteomiatal, né, que é a via de drenagem desses seios. Né? Aqui é um corte tomográfico evidenciando a anatomia normal, né, do complexo osteomiatal, que é o local onde a cirurgia, né, vai ser realizada. Algumas estruturas são importantes de serem estudadas no planejamento pré-operatório, né? As margens ósseas que delineiam os canais de ar ou as vias de drenagem, né? São elas o processo sinado, essas regiões que estão com o asterisco azul. O processo sinado, a concha nasal média e a parede orbitária. Essas três estruturas são as margens ósseas que delineiam o canal de drenagem, né? E a via de drenagem, como eu já havia falado, vai aqui mostrando o seio maxilar, o antro maxilar, o infundíbulo, o hiato semilunar, o meato nasal médio e o meato nasal inferior. Então, essa é a anatomia normal do complexo osteomiatal. Existe uma outra via adicional de drenagem, que é chamada de recesso frontal. Essa via está localizada posteriormente à célula de Agenase, essa célula aqui evidenciada. Essa célula de Agenase, ela é a maior das células etimoidais anteriores. Então, aqui a gente vê o seio frontal, aqui o seio, né, etimoidal e aqui esfenoidal. A maior das células e a primeira é essa célula Agenase. E esse recesso frontal, ele está posterior a essa célula, aqui evidenciado. Então, esse é um meio adicional de drenagem também do seio. Esse recesso frontal, ele também drena através do infundíbulo ou meato médio. Né? Outra estrutura também importante de ser analisada é essa lamela basal, que ela separa o seio etimoidal anterior do etimoidal posterior. Existem muitas variações anatômicas que são, né, importantes serem documentadas na tomografia pré-operatória, quando o paciente vai realizar essa cirurgia dos seios da face. Entre elas, as variantes anatômicas que alteram o complexo osteomiatal são elas: a célula de Halley, concha bolhosa, rotação paradoxal da concha média e o desvio do septo nasal. E as variantes que alteram o recesso frontal, que é aquele recesso posterior à célula de Agenase, são as células proeminentes ou variantes do recesso frontal. Então, eu vou explicar agora cada uma dessas variações anatômicas que alteram esse complexo osteomiatal. A célula de Halley é uma das variações anatômicas, ela é uma célula de ar etimoidal que está presente ao longo da órbita, né, do assoalho da órbita. Então, aqui nessa tomografia com corte coronal, mostrando, né, a célula de Halley, nesse asterisco. Ela é uma célula de ar etimoidal infraorbitária, né? Essa célula de ar, quando está presente, ela pode resultar no estreitamento do antro e do infundíbulo. Então, está aqui a região do seio maxilar, o antro maxilar e o infundíbulo, eles vão ser, né, estreitados pela presença dessa célula. À medida que eles são estreitados, isso pode, né, gerar a obstrução e a drenagem do muco e favorecendo ao surgimento de rinossinusites. Então, é importante ser documentada essa alteração, essa presença de células de Halley. Isso. Só um comentário, Beli. Pois não? Essas células etimoidais são, as células de Halley são insinuações da célula etimoidal para dentro do seu maxilar. Aí você só considera e só escreve no laudo quando essas células chegam aqui no forame infraorbitário. Tá? Esse ponto aqui. Quando ela se insinua até aqui, se ela não se insinuar, aí você não considera como célula de Halley, tá certo? Vou certo. apagar aqui para mim. Então não precisa descrever nesse caso. Só quando chegar no forame infraorbitário. Certo, perfeito. Você descreve. Perfeito. Tá bom? Tá. É isso, Daniel. O Daniel está aí, o Paulo Ricardo está aí. Eu acho que o critério é esse. Ok, professor. É isso mesmo, doutor. A próxima variante anatômica, né, que altera o complexo osteomiatal é a concha bolhosa. Essa concha bolhosa, ela é uma pneumatização da concha nasal média. Então, quando ela está num tamanho grande, né, ela pode estreitar o meato médio
e causar o desvio lateral do processo ulcinado com consequente estreitamento do infundíbulo também. Ela também pode ser afetada por doença inflamatória, né, e se tornar opacificada. Então, aqui no asterisco mostrando, né, a concha nasal média pneumatizada, que é chamada concha bolhosa. Então, aqui a região do infundíbulo vai estar estreitada, prejudicando a drenagem. A próxima variante anatômica é a rotação paradoxal. Essa rotação paradoxal consta na rotação interna das conchas médias, né? As conchas médias, elas rotacionam internamente, né? A imagem aqui, a tomografia coronal, mostrando a rotação interna em vez de externa das conchas médias paradoxais. Aqui. Há também um estreitamento do meato nasal médio e consequente estreitamento também da região infundibular. Também, né, trazendo consequências para a drenagem. As células dos seios, as próximas variantes anatômicas são as células frontais, né, que elas são subconjuntos adicionais das células do seio frontal, e juntamente com a célula de Agenase, ela compreende a porção da margem anterior do recesso frontal. Essas células, elas são organizadas, né, em tipo 1, 2, 3 e 4. Aqui a figura evidenciando as células do tipo 1, que são células únicas, acima das células de Agenase. Né? Aqui a figura evidenciando, né, a íntima relação da célula de Agenase com essas células frontais. Aqui a célula Agenase e as células frontais. Aqui o outro corte também, evidenciando aqui o seio frontal, as células frontais e a célula Agenase. Aqui, o tipo 2, ele consiste, né, em 2 ou mais células pequenas acima da célula de Agenase. Então, aqui, a figura evidenciando aqui já o número de 2, né, 2 células frontais. A do tipo 3 refere-se a uma grande célula acima da célula da Agenase com extensão para o seio frontal. Então, a do tipo 3, ela já se pronuncia para dentro do seio frontal. E a do tipo 4, elas estão inteiramente contidas no seio frontal. Aqui, o seio frontal e a célula inteiramente dentro do seio frontal. Né? Essas alterações anatômicas, elas podem levar a complicações, né, durante o procedimento cirúrgico. Dentre essas complicações, né, pode ocorrer lesão vascular arterial, lesão do nervo óptico, hematomas, extravasamento de líquido cefalorraquidiano, lesão do ducto lacrimal. Então, o uso da TC pré-operatória, ela resulta tanto na melhora dos resultados, né, como na diminuição da chance de ocorrer complicações. A imagem pré-operatória, né, a TC dos seios paranasais, ela se tornou um padrão de cuidado para o planejamento pré-operatório, porque ela vai avaliar a extensão da doença sinusal e também as variantes anatômicas, né, que estreitam ou obstruem as vias de saída do seio. O exame de imagem pré-operatório, então, ele oferece ao radiologista a oportunidade de identificar prospectivamente as áreas de perigo para o médico cirurgião, né, o otorrino. O artigo, ele demonstra, né, que os principais fatos excluídos dos relatórios, né, dos laudos, eram a localização e a pneumatização da artéria etimoidal, a integridade da base do crânio e a presença de células de Onode. Essas alterações, elas só foram documentadas de forma consistente em aproximadamente 10% dos relatórios de imagem, né, dos laudos. Então, esse relatório, ele deve conter toda a descrição do desenvolvimento dos seios, com foco principalmente na pneumatização, atentar para a presença de hipoplasia do seio maxilar e o efeito disso, né, no complexo ósseo-meatal, a avaliação do complexo e da permeabilidade do recesso frontal, junto com a descrição, se houver, né, de doença inflamatória associada aos seios maxilar, etimoide e frontal, e também a permeabilidade do recesso esfenoetimoidal, e também se houver doença inflamatória presente. Relatar. É importante relatar também, né, se houver qualquer alteração, né, de espessamento de mucosa, presença de pólipos,
atenuação espumosa, níveis líquidos no ar, se tem algum cisto de retenção, colonização fúngica, osteite, né, deiscência óssea, todas essas estruturas devem ser documentadas. Aqui uma imagem, né, tomográfica pré-operatória de uma paciente de 79 anos, que tinha, né, sinusite crônica. Então, na imagem aqui, mostra a janela de partes moles, mostrando a opacificação completa do seio maxilar direito. E a imagem, aqui a próxima imagem, corresponde à janela óssea, né, que mostra o espessamento e esclerose da parede do seio maxilar. Aqui o demonstrativo do mnemônico close, que deve ser explicado no laudo. E agora eu vou explicar, né, quais são as alterações que são evidenciadas e que devem ser documentadas, né? A placa cribiforme é a primeira alteração a ser documentada no mnemônico. Ela separa o teto da cavidade nasal da fossa craniana anterior, né? A placa cribiforme separa o teto da cavidade nasal da fossa craniana anterior. Medialmente tem uma crista vertical chamada crista de Gale, que ela vai se estender entre as fossas olfatórias de cada lado, né? Nessa placa cribiforme estão presentes pequenos forames que permitem o trânsito, né, de perfurantes olfatórios. A lâmina cribiforme, ela forma o limite inferior da fossa olfatória. E o limite superior consiste na fóvea etimoidal, né, representada aqui na tomografia. O limite inferior, a lâmina cribiforme, e o limite superior é a fóvea etimoidal. A distância entre a lâmina e a fóvea representa a fossa olfatória, com a lamela lateral orientada verticalmente na sua borda lateral. Então, a borda lateral é essa estrutura, denominada aqui de lamela lateral, e essa lamela é a porção mais fina e vulnerável da base do crânio, em termos de lesão intraoperatória. Quanto maior a profundidade da fossa olfatória, a lamela lateral se torna mais vulnerável a lesões intraoperatórias, né? Então, aqui, essas estruturas são importantes serem documentadas, porque serão avaliadas, só um minuto, serão avaliadas através de uma classificação chamada classificação de Keros, né? Que ela mede a profundidade da fossa olfatória. Então, aqui, né, a imagem mais próxima, mostrando a fossa olfatória, que é delineada pela lâmina cribiforme horizontal e inferiormente, pela fóvea etimoidal horizontal e superiormente, pela lamela lateral vertical e lateralmente, e pela crista de Gale vertical e centralmente. Então, essa profundidade da fossa olfatória ela é medida através dessa classificação, que é chamada classificação de Keros. Quando a classificação é Keros tipo 1, essa distância é menor do que 3 milímetros de profundidade, né? Essa profundidade só chega a 3 milímetros. Aqui é evidenciada nessa figura A. A Keros tipo 2 é quando essa profundidade da fossa vai de 4 a 7 milímetros, e a tipo 3 é quando essa profundidade é maior que 7 milímetros. Né? Aqui o corte tomográfico evidenciando aqui o tipo 2, a profundidade já maior do que essa figura inicial, né? Aqui tipo 1, a Keros tipo 2, e aqui a Keros tipo 3, mostrando que a lamela lateral, né, fica mais exposta. A ruptura dessa estrutura, dessa lamela lateral, ela gera uma comunicação dos seios paranasais com o compartimento intracraniano. Com isso pode ocorrer, né, o vazamento de líquido cefalorraquidiano, que é a principal complicação e a mais comum dessa cirurgia. Também pode ocorrer o risco de disseminação infecciosa, né, através dos seios para o compartimento intracraniano. E essa classificação de Keros, ela documenta a profundidade máxima da fossa olfatória e o comprimento resultante dessa lamela lateral. A tipo 2, que é de 4 a 7, é a mais comum, seguindo pela tipo 1. O tipo 3, porém, é o menos comum, mas é o que causa mais risco de lesão na base do crânio durante o procedimento cirúrgico.
É importante documentar também, além da profundidade, se há alguma assimetria da falsa olfatória, porque nesse caso, a lamela lateral, ela fica posicionada mais inferiormente do que a outra, né? E tem um maior risco de lesão durante a cirurgia. Aqui o corte tomográfico, mostrando justamente essa assimetria da falsa olfatória. Com a direita aqui medindo 2 milímetros, classificação de Queros tipo 1, e a esquerda 8 milímetros, né, classificação de Queros tipo 3. Então, a lamela está mais exposta, como consequente, né, que tem maior risco durante a cirurgia. Outra estrutura que faz parte do mnemônico close é a lâmina papirácea, né? A lâmina papirácea aqui vista no corte da tomografia. É uma fina camada do osso etimoide que compreende a parede orbitária medial, né? Parede orbitária medial. Se há lesão nessa estrutura, na parede orbitária, a margem óssea da lâmina papirácea, ela é deslocada medialmente para o seio etimoidal, juntamente com gordura e até parte do músculo reto. Então, ocorre o deslocamento para a região etimoidal. Essa lâmina, às vezes, ela pode ser confundida também como uma septação do próprio seio etimoidal durante a cirurgia. E a manipulação agressiva também do processo succinado, ele pode causar também a ruptura da parede medial da órbita, né? A manipulação da célula de Haller, que é aquela célula, né, que até o doutor Pablo me corrigiu, também pode causar a ruptura da lâmina papirácea devido à sua localização, que ela é infraorbitária, né? Então, quais são as complicações se houver lesão nessa lâmina papirácea? Hematoma intraorbitário, né, perda visual temporária ou permanente, lesão muscular do músculo reto medial, infecções orbitárias, né? Aqui a figura, né, evidenciando a deiscência da lâmina papirácea. É uma fratura da parte remota da parede orbital, mostrando a lâmina papirácea com desvio da parte óssea e da gordura intraorbital para a região do seio etimoidal. Então, ocorreu aqui a deiscência, né, com a parte da gordura entrando já aqui no seio etimoidal. Aqui nessa imagem também a gente vê o espessamento da mucosa dentro do seio maxilar. Aqui outra imagem, né, evidenciando aqui a hipoplasia do seio maxilar direito. Nesse caso, há um desvio lateral do processo succinado, que entra em contato direto com a lâmina papirácea aqui, né. A concha bolhosa aqui também bilateral dos cornetos médios também é observada aqui, a concha bolhosa do corneto médio, tanto do lado direito como do lado esquerdo. A próxima, né, célula que deverá ser documentada pelo mnemônico close é a célula de Onode. A célula de Onode é uma célula de ar esfenoetimoidal. Ela é melhor visualizada em sequências coronais, né? Ela está localizada, a localização dela é porque ela é a primeira célula de ar acima do seio esfenoidal. Aqui o seio esfenoidal, ela é a primeira célula de ar acima do seio esfenoidal e ela continua também com sua continuidade com uma célula de ar etimoidal posterior. Ela é uma importante variante a ser identificada, pois o nervo óptico comumente passa por ela, separado por uma fina camada óssea. Então, aqui, se ocorrer lesão, né, no nervo óptico, ela vai separada dessa célula de Onode por uma fina camada óssea. Então, é uma estrutura, né, que merece ser documentada. Aqui a imagem coronal demonstrando a célula de Onode com asterisco, imediatamente abaixo do canal do nervo óptico. Aqui as células, né, etimoidais posteriores bilaterais que se estendem ao longo da margem superior dos seios esfenoidais. Aqui o seio esfenoidal, mostrando aqui a célula de Onode em asterisco e evidenciando também aqui os nervos ópticos, né, que eles percorrem a célula de Onode e são separadas por uma fina camada óssea. A pneumatização, né? Agora falando do seio esfenoidal, que também é documentado através do mnemônico close.
A pneumatização do seio esfenoidal em relação ao clivos e à célula, ela pode ser caracterizada como conchal, pré-celular ou celular, e ela é melhor avaliada no plano sagital, né? A variante conchal, que é essa primeira aqui em A, ela é uma hipopneumatização do seio esfenoidal, né? Pouco pneumatizado, com uma margem óssea espessa entre o seio e a célula tústa posteriormente. Então, a margem óssea que é espessa entre o seio e a célula tústa. Já a variante pré-celular, ela é uma pneumatização que já é maior, né, do seio esfenoidal, ela se estende posteriormente até a margem anterior da célula tústa, né, a célula tústa, então ela se estende até a margem posterior da célula. Já a variante celular, ela é a mais comum e se refere à pneumatização que se estende inferior e posterior à célula, né? Resultando numa fina margem óssea posterior. Então, é uma pneumatização grande que vai até quase o final da margem posterior da célula, resultando numa fina margem óssea posterior do clivus, né? Que ela é muito importante ser identificada no pré-operatório. Principalmente, Larissa, nos macroadenomas, né? Sim. Macroadenoma hipofisário. É sempre bom a gente classificar também essa pneumatização do seio esfenoide, principalmente na ressonância, quando tiver pré-operatório de macroadenoma, ou na TC também. Muito boa aula, parabéns, viu? É excelente. Obrigada, professor. Aí aqui a outra figura, né, evidenciando um corte tomográfico sagital da região conchal em A, né, pré-celular e acelar. Nessa variante celular, né, há só uma margem óssea bem fina aqui, posterior do clivus, que é mais suscetível às lesões, né, intraoperatórias. A pneumatização excessiva do seio esfenoidal, né, agora falando do próximo passo do mnemônico, que é o seio esfenoidal, quando ocorre uma pneumatização excessiva desse seio, ele pode resultar em deiscência das margens ósseas, dos canais dos nervos carotídeo e óptico, que podem ser lesionados durante a cirurgia, né? Então,